Nossa aula de hoje é de exercícios. O assunto é condutores em equilíbrio eletrostático. Os exercícios são do livro de atividades, páginas 24 e 25. É uma aula de física para o terceiro ano do ensino médio. Então, começando na página 24, vamos fazer aqui o exercício 13. Diz assim: uma esfera condutora de 30 centímetros de raio está carregada com 6 microcoulombs no vácuo. Sendo a constante eletrostática do meio igual a 9 vezes 10 elevado à nona unidades do SI, analise as afirmativas a seguir. Então, vamos imaginar aqui que nós temos uma esfera, né, que tem esse raio, né, 30 centímetros, e a carga dela é de 6 microcoulombs e está no vácuo. Então, vamos lembrar que essa carga vai se distribuir na superfície mais externa da esfera, uma vez que eles querem se repelir, né? Então, toda essa carga, no caso é uma carga positiva, mas existe toda uma repulsão ali, de forma que elas vão para os pontos mais distantes do centro da esfera, que no caso é a superfície externa. E aí, temos aqui algumas afirmações. A primeira diz que a 20 centímetros do centro da esfera, o campo elétrico é zero. A segunda informa um valor para o potencial elétrico no interior da esfera. A terceira diz que o trabalho elétrico para levar uma carga da posição de 10 centímetros do centro até 30 centímetros do centro da esfera é nulo. E a quarta diz que o campo elétrico a 2 metros do centro da esfera tem um determinado valor ali. Para que a gente possa verificar essas afirmações, a gente vai precisar lembrar daquelas expressões que nós estudamos algumas aulas atrás. Então, nós vimos que no caso de potencial elétrico, se o condutor está em equilíbrio, a gente vai ter um valor constante de potencial em todos os pontos no interior e na superfície da esfera, e vamos poder calcular esse potencial utilizando, né, a nossa expressão, que é a constante vezes a carga dividido pela distância, né? E essa distância é o raio da esfera. Por quê? Porque o raio da esfera corresponde à distância da parte mais externa da nossa esfera até o centro. Então, a gente pode utilizar essa distância para calcular o potencial que seria ali daquela casca, né, da esfera. Mas, como todos os valores de potencial, tanto dentro quanto nessa casca, tem que ter o mesmo valor quando a esfera está equilibrada, então o valor que nós vamos calcular para essa região externa vai ser o mesmo valor para todos os pontos internos. Então, para essa parte da esfera, né, a parte externa e interior, a gente vai utilizar como distância o raio dela. E depois, se quisermos calcular potencial de algum ponto fora da esfera, vamos utilizar a distância desse ponto até o centro dela. No caso do campo elétrico, nós vimos, né, que como todos os potenciais são iguais, não existe diferença de potencial entre os pontos no interior e superfície da esfera, então a gente vai ter o campo elétrico nulo, né? Todas as vezes que nós não temos diferença de potencial, nós não temos campo elétrico. O campo elétrico vai passar a existir fora da esfera. Então, no ponto mais próximo ali da esfera, mas que já está fora dela, nós vamos ter o valor máximo do campo elétrico. E para calcular esse valor, nós vamos utilizar o raio da esfera também. Então, na expressão do cálculo do campo elétrico, a gente vai lá na parte de baixo, né, no que seria a distância do ponto ao quadrado, a gente vai utilizar o raio mesmo. Mas esse valor do raio é só para esse ponto, que é o ponto mais próximo da esfera. À medida em que nós formos considerando pontos mais distantes, aí a distância vai ser a distância do ponto até o centro da esfera, e nós observamos ali no gráfico que o valor do campo elétrico vai ficando cada vez menor à medida em que a distância vai aumentando.
Então, lembrando aqui, né, dessas informações, a gente vai poder resolver o exercício. Bom, a primeira afirmação fala que a 20 centímetros do centro da esfera o campo elétrico é zero. Bom, se a nossa esfera tem 30 centímetros de raio, um ponto que está a 20 centímetros do centro está no interior da esfera. E, de fato, pontos no interior da esfera têm campo elétrico zero. Então, a primeira está correta. A segunda diz que o potencial elétrico no interior da esfera tem um valor de 1000 volts. Aí, então, nós vamos utilizar a nossa expressão para cálculo de potencial, utilizando ali a distância como sendo o raio da esfera, e lembrando que a distância precisa ser informada em metros, uma vez que nós estamos utilizando a constante eletrostática nas unidades do Sistema Internacional. E também, né, que a carga precisa ser colocada em coulombs. Então, no lugar de micro, vamos utilizar o valor 10 elevado a menos 6, né, que é a mesma coisa que 1 milionésimo. E agora podemos multiplicar a constante pela carga e dividir pela distância, que é 0,3 metros, e vamos encontrar um valor que é o 1,8 vezes 10 elevado a 5 volts, ou seja, 180 mil volts. E isso não é o valor que foi informado na afirmação 2, portanto, ela está errada. Indo para 3, diz aqui que o trabalho elétrico para levar uma carga da posição de 10 centímetros até a posição 30 centímetros do centro da esfera é nulo. Então, lembrando que o trabalho está sempre, existem muitas maneiras de calcular, né? Mas em relação à diferença de potencial, nós vimos, né, algumas aulas atrás, que para calcular o trabalho, a gente vai precisar multiplicar a carga que está se movimentando pela diferença de potencial entre os pontos da onde ela saiu até onde ela foi. E nesse caso, não tem diferença de potencial. Como nós vimos, os potenciais no interior e superfície da esfera serão todos o mesmo valor. Não tem diferença de valor nos potenciais nessa região. Então, a gente não vai ter trabalho. O trabalho vai ser zero, não vai ter, então, o trabalho. E a afirmação 3 está correta, então. Já a última diz que o campo elétrico a 2 metros do centro da esfera tem o valor de 2,7 vezes 10 elevado ao cubo coulombs. Aí vamos fazer o cálculo e verificar então se está correto. Nós vimos então que a fórmula de calcular campo elétrico é multiplicar a constante pela carga e dividir pela distância ao quadrado. Essa distância que ele está informando agora é de 2 metros. Então, a gente vai substituir ali na fórmula e verificamos que o valor do campo elétrico não é o que ele informou ali, né? De forma que a 4 também está incorreta. Aí ficou como resposta certa, então, apenas a 1 e a 3, que corresponde à alternativa A. O próximo exercício, já na página 25, diz assim: quando o meio dielétrico entre a nuvem e a Terra deixa de ser isolante pelo excesso de cargas nas duas superfícies, ocorre uma descarga elétrica entre a nuvem e a Terra. Considerando uma nuvem cuja área média é de 5 km², e que a distância entre ela e o ponto em que ocorreu o raio é da ordem de 3 km, com uma carga igual a 1,5 milicoulombs, determine a ordem de grandeza da densidade média de cargas nessa nuvem. Então, ele fala aqui para a gente algumas informações, né? A área média de uma nuvem, a distância entre essa nuvem e um ponto na superfície da Terra, e também qual era a carga que estava distribuída ali na nuvem, e pede que a gente descubra a ordem de grandeza da densidade média de cargas nessa nuvem. Então, a gente vai precisar lembrar o que era essa densidade média que ele está pedindo que a gente calcule.
Então, nós vimos também algumas aulas atrás essa definição, densidade superficial de cargas, que nada mais é que a quantidade de carga distribuída numa superfície. Para calcular essa densidade, a gente divide a quantidade de cargas em coulombs e a área em metros quadrados, né, se a gente for utilizar o sistema internacional. Nessa imagem, a gente vê ainda o cálculo de área quando a superfície é uma esfera, né? Mas no caso aqui do exercício, a nuvem não era esférica e também eles já informaram o valor da área. Então a gente não precisa se preocupar em calcular essa área porque o próprio exercício já informou. Então voltando aqui, se a gente precisa, né, calcular essa densidade, vamos dividir o valor da quantidade de carga pela área da superfície da nuvem, né? Só isso que a gente precisa fazer, mas com cuidado, porque a gente não tem as unidades todas combinando aí, né? Então, para utilizar o sistema internacional, a gente vai passar a área que está em quilômetros quadrados para metros quadrados e a carga que está em milicoulombs para coulombs. Para passar essa carga para coulombs, basta que a gente substitua o m, né, que significa mili, por 1 milésimo, que é o valor dele. Então, o valor do mili é 1 milésimo. Então, vamos deixar ali a nossa carga escrita como 1,5 vezes 10 elevado a menos 3, que é 1 milésimo. A parte de baixo, que seria o cálculo da área em metros quadrados, nós vamos precisar lembrar que cada quilômetro corresponde a 1.000 metros. Então, 1 quilômetro quadrado é 1.000 metros ao quadrado. E quando a gente eleva, né, 1.000 metros ao quadrado, a gente vai ter ali 1 milhão de metros quadrados. Então, 1.000 ao quadrado é 1 milhão. Então, 5 quilômetros quadrados correspondem a 5 milhões de metros quadrados. E aí, né, dividindo então o valor da carga da área, nós chegamos que essa densidade seria de 3 vezes 10 elevado a menos 10 coulombs por metros quadrados, já deixando, né, o valor na notação científica. A ordem de grandeza é essa parte da potência de 10. Então, a gente pode dizer, né, que a ordem de grandeza da densidade é de 10 elevado a menos 10 coulombs por metros quadrados. O exercício 25, o exercício 15, né, agora na página 25, fala assim: o campo elétrico gerado por uma pequena esfera de 1 centímetro de raio é igual a 54 newtons por coulombs. Em um ponto, a distância de 10 centímetros do centro da esfera. Então, a esfera é pequenininha, tem 1 centímetro de raio, e o campo elétrico que ele está informando é o correspondente ao campo de um ponto que está fora já da esfera, na distância, então, de 10 centímetros do centro dela. Ele pede, novamente, que a gente determine a densidade de carga na superfície dessa esfera e quer que consideremos como constante eletrostática o valor no vácuo que ele informou ali e também que consideremos como valor do π aproximadamente 3. Bom, ele quer novamente então a densidade. Para a gente calcular a densidade, vamos precisar de dividir a quantidade de carga pela área, né, da superfície ali. Só que nesse exercício, ele não informou a quantidade de carga nem a área. A gente vai precisar descobrir as duas coisas. E como que a gente vai descobrir a quantidade de carga? Olha, se nós já sabemos o valor do campo elétrico numa distância de 10 centímetros e também já sabemos o valor da constante eletrostática, a gente tem como descobrir a quantidade de carga, sim. É só aplicar a expressão do campo elétrico, né? E a área, para a gente poder calcular, a gente vai utilizar a área de uma esfera, né? A área de uma esfera é 4π vezes o raio ao quadrado. Eu até coloquei aqui para a gente lembrar, né? Então, a gente vai dividir a quantidade de carga que nós vamos determinar inicialmente e
calcular a nossa área como 4π raio ao quadrado. Vamos lá. Lembrando aqui que campo elétrico, a gente calcula, né, uma das formas de calcular o campo elétrico, quando a gente já sabe a quantidade de carga, a constante e a distância, podemos utilizar essa expressão que relaciona o campo com essas outras grandezas, né? Então, nesse nosso caso, a gente já sabe o valor do campo, da constante e da distância e queremos descobrir a quantidade de carga. Então, podemos passar a distância ao quadrado multiplicando o campo ali para o lado esquerdo na fórmula e dividir pela constante. E aí vamos chegar numa maneira de calcular a quantidade de carga que a gente precisa descobrir. Aí, né, isolando então a quantidade de carga, a gente vai multiplicar o valor do campo pela distância ao quadrado e dividir pela constante. Lembrando que precisamos usar a distância em metros, portanto, né, essa distância que era de 10 centímetros, que era o ponto, onde o valor do campo era de 54 newtons por coulomb, a gente vai transformar para metros e 10 centímetros é igual a 0,1 metro. Então, fazendo ali o nosso cálculo, vamos chegar no valor de carga, né, da quantidade de carga de 6 vezes 10 elevado a menos 11 coulombs. Então, a primeira parte nós descobrimos. Agora, a gente precisa calcular também a área, né, para poder achar o valor da densidade. Então, aqui na resolução que o exercício apresenta, o próprio livro, né, apresenta, a gente vai dividir o valor que nós encontramos, então, ali da carga. E no lugar de área, vamos escrever ali 4π vezes o raio elevado ao quadrado. Então, 4 vezes 3, porque o π ele deixou a gente utilizar o valor 3. E o raio, que era 1 centímetro, em metros, fica 0,01. Então, vamos precisar utilizar em metros, né? E aí a gente eleva esse valor ao quadrado, multiplica por 3 vezes 4 e vamos chegar na área ali no denominador. E dividindo a quantidade de carga por essa área, vamos chegar numa densidade de 5 vezes 10 elevado a menos 8 coulombs por metros quadrados. Então, essa é a quantidade de carga, né, quantidade de coulombs distribuído em cada metro quadrado da superfície da esfera. Passando agora para o exercício 16, temos o seguinte. O planeta Terra pode ser considerado um grande condutor elétrico, com um número imenso de elétrons distribuídos homogeneamente na sua superfície. Portanto, o planeta Terra gera um campo elétrico. O campo elétrico terrestre, nas proximidades da sua superfície, é da ordem de 100 newtons por coulomb. Então, nós vamos imaginar nosso planeta, né, aproximadamente uma esfera, que tem raio aí de 6 milhões de metros. Então, a gente vai considerar que aproximadamente, né, esse é o tamanho aqui do raio da Terra, e cuja área, né, se a gente fosse calcular a área da superfície terrestre, a gente encontraria o valor aí aproximado de 4 vezes 10 elevado a 14 metros quadrados. E ele informa aqui também que a carga de 1 coulomb equivale a aproximadamente 6 vezes 10 elevado a 18 cargas elementares. Vamos lembrar aqui que carga elementar é sinônimo de carga do elétron, tá bom? É aquele valor de 1,6 vezes 10 elevado a 19 coulombs. Menos 19 coulombs, desculpe. Então, 1 coulomb tem toda essa quantidade de cargas elementares, ou seja, essa quantidade de elétrons. Essa é a quantidade, então, de 1 coulomb. Bom, nesse contexto, é correto afirmar que o número de elétrons por metro quadrado, distribuídos homogeneamente na superfície do planeta, é de... Então, olha só, a quantidade de elétrons por metro quadrado. Então, vamos ver aqui como é que a gente faz. Olha, eu vou explicar para vocês a resolução do livro, embora tenha várias maneiras de fazer. Eu mesma iria calcular inicialmente a carga, separadamente iria calcular
que seria a área, e depois iria descobrir o que é pedido, que é quantos elétrons que corresponde àquela quantidade de carga em 1 metro quadrado. Mas vamos acompanhar a maneira que foi feita aqui, que também é interessante. Então, olha só, para determinar o que a gente vai precisar saber quanto de carga que existe na Terra como um todo, né? Em toda a superfície da Terra. O que foi informado para a gente foi o valor do campo elétrico e do raio da Terra, e também da constante eletrostática. Então, da mesma forma que fizemos no exercício anterior, podemos isolar ali na nossa fórmula a quantidade de carga, né? E calcular esse valor separadamente. Ele fez inicialmente, só deixou indicado ali que a gente poderia calcular a quantidade de carga multiplicando o campo pela distância ao quadrado e dividindo pela constante. Depois ele pensou assim: a quantidade de carga sempre é um número de vezes a quantidade da carga elementar, né, que seria a carga de um elétron. Então ele diz aqui que essa quantidade de carga que ele já separou ali na linha de cima, né, como que seria para calcular. Então isso é igual a n vezes a carga de um elétron. E o que ele quer saber? É o número, né, justamente o número de elétrons que vai ter em cada metro quadrado da superfície da Terra. Então, esse número, ele já deixou ali também indicado como que faria para calcular. Por fim, né, como que a gente vai fazer o que é pedido? Né? A gente tem que utilizar ali a densidade de carga. A densidade, nesse caso, essa densidade ele pede que a gente diga não em coulombs, mas em número de elétrons por metro quadrado. Então a gente vai ter que, inicialmente, uma vez que a gente descubra quantos elétrons que tem no planeta todo, a gente descobre isso primeiro e aí depois divide pela área do planeta e vamos ficar sabendo quantos elétrons que existem em cada metro quadrado do planeta. Ele não fez esse cálculo separadamente, né? Ele está deixando para substituir os valores mais no final. Então, ele vai colocar ali que o número de elétrons é dado pela expressão ali, que é na segunda linha, dividido pela área. E aí, a área, nesse exercício, a área, ele já informou o valor. Então, agora ele vai, só depois que ele substitui tudo isso, né, que ele coloca essa expressão toda, é que ele vai começar a substituir os valores. Então, o campo elétrico tem valor de 100 newtons por coulomb. O raio elevado ao quadrado, ele também vai utilizar o valor que foi dado ali em cima, né? Então, é 6 vezes 10 a sexta, que vai ficar ao quadrado. A constante, o valor também já foi dado. A carga de um único elétron, que seria a carga elementar, ele não informou aqui no exercício, né? Ele não falou, mas em princípio imaginou que a pessoa poderia descobrir, uma vez que ele disse que 1 coulomb equivalia a essa quantidade de cargas elementares. Então, o valor de uma única carga elementar corresponde a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que seria então o valor dessa carga. E fazendo então todo esse cálculo aqui, a gente chegaria num valor de 6,25 vezes 10 elevado a nona elétrons para cada metro quadrado. E isso é aproximadamente 6 bilhões, porque 10 elevado a nona é a mesma coisa que bilhão. Né? E então a alternativa D, que diz que é aproximadamente 6 bilhões, é que é a correta. Existem outras maneiras da gente resolver o exercício, como eu falei. Dá para a gente calcular inicialmente a carga, né? Dividir essa carga pela área, verificar então quantos coulombs que tinha em cada metro quadrado, e aí depois esses coulombs a gente dividir pelo valor da carga elementar e acabar encontrando o número de elétrons que corresponderia àquele valor de carga. Né? Seria a maneira que eu faria, por exemplo, mas essa outra maneira também está correta, e aí a gente
Então, a gente está mostrando aqui para vocês como que poderia calcular desse jeito que o livro fez.